Governo anuncia compra de casas e PIX de mais de R$5 mil para os desabrigados do Rio Grande do Sul. Tempo esfriou com termômetros abaixo de zero, principalmente na Serra Gaúcha. Preocupados com a situação da agricultura gaúcha, supermercados de Niterói, no Rio de Janeiro, estão limitando compra de arroz a 10 quilos por cliente. Com troca de presidente da Petrobras, a empresa perdeu 36 bilhões de reais de valor em um único dia. Ucrânia recua as tropas enquanto a Rússia avança e conquista novos territórios. Inspira cuidados o estado de saúde do primeiro-ministro da Eslováquia, que sofreu um atentado na rua e passou por cirurgia. Médico australiano utilizou o próprio método para curar câncer no cérebro dele mesmo e o resultado está sendo melhor que o esperado. E no Maio Furta Cor, a atenção é dada às mães que sofrem com depressão depois de dar à luz. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A chuva que causou o maior desastre natural no Rio Grande do Sul deu uma trégua. Até saiu sol hoje à tarde em Porto Alegre, onde a água do Guaíba baixou e algumas pessoas conseguiram voltar para casa para ver o estrago. Mas o frio passou a ser uma das maiores preocupações. Hoje de madrugada, alguns municípios registraram temperaturas negativas. Ao menos 20 municípios tiveram marcas abaixo dos 5 graus, mas Quaraí, na fronteira oeste, registrou a menor temperatura do estado, com 0,3 graus negativos, no início da manhã. Em São José dos Ausentes fez 1 grau e, em Santana do Livramento, a mínima foi de 1,9. Cidades como Canguçu e Santiago fez menos 3,8 graus. Já São Gabriel, Jaguarão, Dom Pedrito, São Vicente do Sul, Caçapava do Sul e Alegrete registraram temperaturas de menos 4 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia tem um alerta laranja vigente que sinaliza declínio de temperatura em todo o Rio Grande do Sul. O comunicado aponta queda superior a 5 graus nas marcas. A instabilidade retorna ao estado na quinta-feira. Segundo a Climatempo, a volta da chuva se dá em razão da circulação de ventos em diferentes níveis, associada a uma umidade vinda da região norte do Brasil. A próxima sexta tem previsão de novos temporais para a região, com o avanço de uma nova frente fria que deixará o tempo chuvoso. A população gaúcha que sofrem com as enchentes devem ficar em alerta. O retorno para suas casas deverá demorar um pouco mais. Além disso, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que amanhã volte a chover forte em várias partes do estado. O governo anunciou hoje mais um pacote de medidas para ajudar o Rio Grande do Sul. Além de dinheiro, está prevista a compra de casas. Vamos a Brasília ao vivo saber mais detalhes com o repórter Ângelo Nascimento. Boa noite, Ângelo. Ô Jaqueto, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa foi a terceira viagem do presidente Lula ao Rio Grande do Sul em 2 semanas. Esse pacote de medidas, então, que foi tema de diversas reuniões aqui em Brasília até que finalmente fosse sacramentado. O grande destaque é justamente essa ajuda financeira que será dada às famílias que foram atingidas e estão desabrigadas no valor de R$ 5.100 em parcela única, que vai ser feito, então, esse pagamento via PIX. Um detalhe importante, segundo o governo, é que pelo menos 200 mil famílias que foram atingidas por conta dessas fortes chuvas e enchentes vão ser beneficiadas por conta desse auxílio financeiro. Por meio disso, então, elas vão poder começar a reconstruir a vida, readquirirem alguns bens que foram perdidos, como eletrodomésticos, sofá, cama e até mesmo fogão e materiais de construção. Um outro detalhe importante, segundo também o governo, é que essa medida vai custar aos cofres públicos esse investimento pelo menos 1,2 bilhão de reais, mas esse valor deve aumentar de acordo, então, ali com
o fim da chuva. 2 parcelas do seguro-desemprego também serão disponibilizadas para as pessoas que já estavam, no caso, desempregadas e recebiam já o benefício, pelo menos até a data, né, do reconhecimento federal lá do estado de calamidade. Um detalhe importante também é que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que todos os beneficiários do Bolsa Família na região afetada vão receber, a partir de sexta-feira, a parcela, o valor já do mês de maio do benefício. Lembrando que no calendário original já previu o início do pagamento já na sexta-feira, mas de forma escalonada até o próximo dia 31. Além disso, 21 mil famílias que preenchem os requisitos do programa lá no Rio Grande do Sul entrarão na folha de pagamento do mês de junho. E a última promessa, então, feita hoje lá pelo presidente Lula é justamente sobre a construção de novas casas para essas famílias nas regiões que foram atingidas. A ideia, então, é que essas casas, né, sejam enquadradas nas regras ali do Minha Casa e Minha Vida, nas faixas 1 e também 2. Eu volto ao estúdio, Jaqueto. Muito obrigado, Ângelo. Daqui a pouco você volta aqui no Jornal das 22 com outras notícias direto de Brasília. E o Senado aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, o projeto que suspende por 3 anos a dívida do Rio Grande do Sul com a União. A tramitação do projeto foi feita de forma acelerada para garantir segurança jurídica ao Estado. A suspensão do pagamento da dívida é uma medida para socorrer o Estado. Além da suspensão da dívida, o projeto elimina a cobrança dos juros. Agora, falta apenas a sanção do presidente Lula. O Rio Grande do Sul possui atualmente 830 abrigos, que servem como moradia provisória para 76 mil pessoas neste momento delicado. O principal desafio agora é evitar conflitos entre as vítimas da tragédia e encontrar formas para que todos convivam em harmonia. Escolas, centros esportivos, templos religiosos, universidades e espaços de eventos acabaram se tornando a casa de muitas pessoas. Grande parte desses locais está na 2ª ou na 3ª semana de atividades. Voluntários de todo o país vêm se mobilizando para juntar doações para o bem-estar dos atingidos. De acordo com especialistas, este momento exige mais organização, segurança e acolhimento. Por isso, diversos voluntários estão recebendo treinamento para saber como tratar as pessoas. Em geral, os desabrigados chegam após um primeiro atendimento ainda no local do resgate e, na chegada ao abrigo, são cadastrados, informados sobre o funcionamento do local e recebem um kit com alguns itens básicos, como higiene pessoal, roupas de cama e vestuário. Nesse momento, a saúde mental também é muito importante, pois cada pessoa vai reagir de forma diferente. E por isso, o trabalho dos psicólogos é tão importante nesses abrigos. Para facilitar o convívio, alguns abrigos também dividem as pessoas em grupos com características comuns, como, por exemplo, homens solteiros, famílias em geral, famílias com crianças pequenas e mulheres que estão desacompanhadas. Mas nem tudo acontece da maneira pacífica que deveria ser. Brigas, discussões e até mesmo furtos estão sendo registrados na maioria dos abrigos. Para evitar essa situação desconfortável, muitos abrigos estão distribuindo pulseiras e coletes com cores distintas para separar os voluntários e as vítimas da tragédia. Além disso, outra orientação é estabelecer regras claras de convivência e na distribuição das doações. A administração penitenciária do Rio Grande do Sul já mandou para casa pelo menos 250 presos que cumpriam pena no regime semiaberto em 3 penitenciárias por causa das enchentes que assolam o estado. Os primeiros beneficiados foram 70 detentos da Penitenciária Estadual de Jacuí. Depois liberados, mais 150 do Instituto Penal de Charqueada e mais 50 detentos do Instituto Penal de São Jerônimo. A população carcerária do Rio Grande do Sul tem quase 43 mil detentos distribuídos em 150 presídios. Desses, pelo menos uma dezena de casas penais estão inundadas. A maioria delas recebe água do rio Jacuí, que chegou a subir 10 metros com um excesso de chuva na região. Todos os presos deixaram a cadeia com tornozeleira eletrônica. No entanto, o sistema de monitoramento via satélite do Centro de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul ficou fora do ar por causa de pane na internet, na rede de energia elétrica. Dos 250 presos do semiaberto que deixaram a prisão, 32 voltaram para a casa penal simplesmente porque não tinham para onde ir.
Depois do cavalo Caramelo, uma égua também foi resgatada no Rio Grande do Sul e dessa vez em São Leopoldo. O animal havia sido abrigado por um homem, que é o dono dela. A égua estava presa no terceiro andar de um prédio residencial e foi resgatada após uma operação que durou cerca de 7 horas. 15 pessoas trabalharam juntas para registrar o animal pela janela. Um vídeo publicado pelas redes sociais do governo do Rio Grande do Sul mostra a equipe se preparando para içar o animal do apartamento por meio de uma técnica chamada de tirolesa dinâmica. A égua foi vendada e sedada para a realização do resgate. Antes de ser retirada do prédio, a égua também foi alimentada e hidratada. Segundo o Corpo de Bombeiros, a construção estava vazia e sem moradores devido à cheia do rio Sinos, que deixou mais de 10 mil pessoas desabrigadas no município e 100 mil desalojadas. O dono da égua disse que levou o animal para o local porque era a única opção que ele via de salvamento diante do avanço das águas. O homem relatou que nem reconhece os moradores do prédio. A ideia inicial, segundo ele, era levar o animal para uma área que não estava alagada, mas não tinha barco disponível para transportar a égua. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o animal foi encaminhado à Prefeitura de São Leopoldo para receber cuidados. Esse resgate lembrou o que ocorreu no dia 9 de maio, em Canoas, do cavalo Caramelo. Equipes também se mobilizaram para resgatar o animal que apareceu em cima de um telhado. O cavalo Caramelo ficou ilhado por 5 dias em cima do telhado. No resgate feito com a ajuda do Exército e de Bombeiros de São Paulo, o animal foi sedado e colocado deitado em um bote em segurança. E segundo informações do Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil, o cavalo Caramelo está em boas condições de saúde e segue sem precisar de medicações. Apesar de ter superado um quadro de desidratação, o animal ainda está abaixo do peso e precisa recuperar 50 quilos para estar dentro dos parâmetros da normalidade. Além de Caramelo, outros 50 cavalos estão recebendo tratamento no hospital. E veja a seguir, com troca de presidente da Petrobras, a empresa perdeu 35 bilhões de reais de um valor em um único dia. E preocupados com a situação da agricultura gaúcha, supermercados de Niterói estão limitando compra de arroz a 10 quilos por cliente. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje a demissão de Jean Paul Prates, da presidência da estatal. Por enquanto, a empresa será comandada pela diretora executiva de assuntos corporativos, Clarice Coppetti. Mas, para o lugar de Prates, foi escolhida Magna Cambriardi, que será a 8ª presidente da maior petrolífera da América Latina no período de 8 anos. Quem dá mais detalhes ao vivo de Brasília é o repórter Ângelo Nascimento. Ângelo. Jaqueto, essa troca ainda precisa ser validada pelo Conselho Administrativo lá da Petrobras. É importante ressaltar que o presidente Lula já havia se reunido lá no início de abril com a engenheira Magda Cambriardi. Inclusive, esse encontro foi bastante discreto e, na ocasião, a imprensa nem teve conhecimento. Depois disso, então, passou a ser questão de dias ou até mesmo meses para que, de fato, então, houvesse o anúncio oficial da saída de Jean Paul Prates. Inclusive, ele sofria uma pressão muito grande. Ao longo desse percurso, diversos nomes chegaram a ser cogitados e cotados pelo governo, como no caso do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Pesou pela escolha, então, da engenheira para assumir ali a estatal, 2 fatores que, no ponto de vista do Planalto, são extremamente importantes. O primeiro, porque ela participou ali da equipe de transição, que tocou assuntos do Ministério de Minas e Energia, lá em 2022, e também o fato dela ter experiência de mais de 20 anos na própria Petrobras, ou seja, uma servidora de carreira. O nome dela também passou por avaliação, ou seja, o presidente Lula consultou a ex-presidente Dilma Rousseff e também o ex-presidente lá da Petrobras, o Sérgio Gabrielli. Eles foram consultados para que, de fato, então, fosse chancelada. É importante ressaltar também que ela chegou a ocupar o cargo de diretora-geral durante a gestão da então presidente Dilma Rousseff lá na Agência Nacional do Petróleo, ANP. Jaqueto. Ok, Ângelo, muito obrigado pelas informações direto de Brasília. Uma boa noite para você. A mudança na Petrobras dominou o mercado financeiro do país nesta quarta-feira. Em apenas um dia, a empresa perdeu 35 bilhões de reais de valor. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,12%, cotado em R$ 5,13 na venda.
e a Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,38%, aos 128.028 pontos. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje que o leilão de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado deverá ser realizado no mês que vem. Ele disse a investidores que na próxima segunda-feira será dado o penúltimo passo, que será a reunião da Unidade Regional de Água e Esgoto, onde será feita a substituição do contrato. E vamos ao próximo passo, que será a operação propriamente dita. A preocupação com a tragédia no Rio Grande do Sul está provocando mudança de comportamento em várias partes do país. Em Niterói, Rio de Janeiro, alguns donos de supermercado também estão limitando a compra de arroz, até porque a procura aumentou. A Covid nos fez conhecer de perto a escassez nas prateleiras dos supermercados. Agora, com as notícias sobre o Rio Grande do Sul, moradores de Niterói decidem comprar o maior número possível de arroz, o que fez com que os estabelecimentos limitassem a compra por pessoa, alegando uma possível injustiça social. Os supermercados de Niterói, na região metropolitana do Rio, estão restringindo a compra de arroz por clientes. Os estabelecimentos do Fonseca, Zona Norte e Centro de Niterói possuem cartazes, onde informam que cada pessoa pode levar até 10 quilos do produto. Em Icaraí, na zona sul da cidade, o feijão também está com restrição de 3 quilos por CPF. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, sendo responsável por 70% da produção do mercado interno. A Associação de Supermercados da América, ALAS, e a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a ACERJ, afirmam que não há necessidade da população procurar estocar arroz e explicar que as primeiras limitações nas prateleiras têm caráter preventivo. A intenção é evitar a injustiça social. Cerca de 83% da população da última safra de arroz na região atingida pelas fortes chuvas foi colhida. O desafio maior é passar os caminhões nas vias e estradas alagadas e danificadas. Moradores relataram que não estão se sentindo seguros, mesmo ouvindo o presidente da República falar que não vai faltar arroz. A desconfiança é que a qualquer momento tudo pode mudar. Passar pela mesma situação que viveram durante a pandemia traz medo. Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, em caso de necessidade, o país pode importar arroz para que os preços se mantenham acessíveis. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul investiga denúncias de empresas que estão obrigando os funcionários a ir trabalhar em áreas alagadas ou inundadas. Segundo o relatório do Ministério Público do Trabalho, há risco de acidentes, doenças e a integridade física por conta das enchentes. 449 cidades gaúchas foram atingidas com as águas das chuvas que caem desde o último dia 29 de abril. Por conta dos alagamentos que atingiram o estado gaúcho, muitas pessoas não têm com ir trabalhar, mas o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul já recebeu 69 relatos de violações trabalhistas relacionadas às inundações. Quase 80% dos casos se concentram em Porto Alegre. São diversos empregadores denunciados de diferentes atividades econômicas. Na maior parte dos casos, são empresas localizadas em regiões alagadas, embora algumas delas estejam fora destas faixas, mas também são afetadas por questões logísticas. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul esteve reunido com as principais entidades representantes de empregados e empregadores do Estado para discutir medidas trabalhistas alternativas no cenário de calamidade pública. O órgão reforçou o diálogo também com as entidades sindicais. A partir do dia 31 de maio, a operadora de saúde Prevent Senior vai suspender temporariamente a venda de seus planos de saúde em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo a operadora, a suspensão é uma medida em decorrência da sobrecarga na demanda por atendimento, que, segundo a companhia, é resultado dos surtos de diversas doenças. A decisão também foi comunicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que informou que a suspensão da venda de planos está autorizada a partir do próximo dia 31 de maio.
E em alguns lugares do Brasil, a economia dá bons sinais, como em Mato Grosso do Sul, onde o número de abertura de novas empresas cresceu quase 30% no mês passado. Só em abril foram registradas 1.038 aberturas de empresas em Mato Grosso do Sul, contra 658 fechamentos, saldo de 380, o que equivale a 36%. Em um comparativo, em abril do ano passado, foram abertas apenas 800 empresas. Se formos pegar o período de janeiro a abril agora, de 2024, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul registrou aumento de 11% na abertura de empresas se comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso porque foram registradas 3.872 aberturas nos últimos 4 meses, contra 3.450 entre janeiro e abril de 2023. Os destaques de 2024 até agora são o setor de serviços, com acréscimo de 2.752 firmas, 965 do comércio e 155 da indústria. Só no mês de abril, foram 750 de serviços, 244 do comércio e 44 da indústria. Conforme o presidente da Junta, entre os fatores de aumento de empresas está a simplificação dos processos. Pouco tempo atrás a gente trabalhava com papel, o deslocamento, o transporte que você tinha que vir do interior, porque nós representamos o estado todo, isso aí levava 15, 20 dias para você consumar um registro. Com a forma digital e simplificação, onde que a Junta Comercial é o Cabo Mendes, tudo aí que a gente faz a integração entre municípios, Receita Federal, os órgãos de licenciamento, a simplificação nesse processo, hoje a gente consegue fazer o registro aqui na Junta Comercial em 2 horas e meia, que se levava semanas para fazer. E no tocante à confirmação, à legalização de uma empresa, com o município e Junta Comercial, nós estamos fazendo aí com 12 dias. Isso é significativo para o empresário, porque ele mais rápido ele vai empreender e vai ter sucesso no seu negócio, com certeza. Vale ressaltar também que dentro dessa simplificação está a integração entre órgãos e entidades. Nós agregamos aí todos os órgãos, então, licenciamento, seria vigilância sanitária, a bombeiros, a Iagro está conosco, né, as prefeituras municipais com seus alvarás, a Receita Federal. Você vem aqui na Junta Comercial, você faz o registro, você sai com tudo isso já apto, né? E a nossa eminência agora é que com a Cefaz também a gente possa fazer essa integração. Então, vai fechar o ciclo. Essa simplificação e essa agilidade ajuda no andamento para que esse empresário solucione o mais rápido e consuma seus registros aqui conosco. Destaque também para o atual momento econômico do Estado e do país. O empreendedorismo é ligado ao sucesso dos demais. Então, quando você vê uma visão positiva, política econômica positiva, um PIB positivo, o governo investindo em simplificação e agilidade no registro, é uma política que, somando tudo isso, o resultado é altamente positivo. E veja a seguir: a Ucrânia recua as tropas enquanto a Rússia avança e conquista novos territórios. E veja também: inspira cuidados o estado de saúde do primeiro-ministro da Eslováquia, que sofreu um atentado na rua e passou por cirurgia. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Federal aprovou o processo de cassação do deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, que é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser o mandante dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Torres em 2018. Por 16 votos a favor e um único voto contrário, o processo de cassação do deputado foi aceito. Agora, caberá ao Conselho reunir elementos para embasar o processo. A cassação só ocorre após votação no colegiado e no plenário da Câmara. Os advogados do parlamentar terão 10 dias para apresentar a defesa. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira que seu governo rejeitou por unanimidade a decisão da ONU de promover o reconhecimento de um Estado palestino. Netanyahu afirmou também que ninguém vai impedir Israel de se defender. Na semana passada, a Assembleia Geral das Nações Unidas apoiou uma candidatura palestina para se tornar membro de pleno direito da ONU.
O jornal The Times of Israel lembrou que a votação dos 193 membros da Assembleia Geral foi uma pesquisa global de apoio à candidatura palestina para se tornar membro pleno da ONU, uma medida que efetivamente reconheceria um Estado palestino. A Assembleia aprovou uma resolução com 143 votos, a favor e 9 contra, incluindo os Estados Unidos e Israel, enquanto 25 países se abstiveram. Isso não dá aos palestinos a plena adesão à ONU, mas reconhece que eles são qualificados para aderir. O antagonismo entre Israel e as Nações Unidas piorou quando o exército israelense buscou uma explicação para imagens que mostravam homens armados perto de veículos da Agência de Ajuda Humanitária Palestina da ONU. Separadamente, a ONU disse que estava investigando um ataque não identificado que matou um funcionário internacional em Gaza no início da semana. Nos últimos dias, o exército do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem se deslocado para o leste de Rafah em busca do que, segundo ele, são 4 batalhões do Hamas, apesar das advertências de seu aliado, os Estados Unidos, e de outros países, para que se contenha para evitar vítimas civis em massa. Homens armados liderados pelo Hamas mataram 1.200 pessoas em seu ataque inicial, segundo os registros israelenses, e ainda mantém 128 reféns dos 252 que capturaram em seu ataque no dia 7 de outubro de 2023. No campo de refugiados de Jabalia, no norte, os moradores disseram que tanques israelenses destruíram grupos de casas, mas estavam enfrentando forte resistência. A Jihad Islâmica, aliada do Hamas, afirmou ter matado alguns soldados a pé em Jabalia, enquanto os militares israelenses afirmaram ter eliminado um grande número de terroristas no campo. A Ucrânia chegou em seu momento mais crítico desde o início da guerra contra a Rússia. O exército ucraniano disse que a situação está no limite e, nas últimas horas, tropas russas avançaram em diversas regiões, principalmente em Donetsk. Em razão da ofensiva russa, o exército ucraniano anunciou o recuo de tropas em regiões próximas a Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia e onde forças russas têm avançado nos últimos dias. E o comando militar ucraniano admitiu que o cenário é desfavorável. O avanço da Rússia fez o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cancelar viagens internacionais e enviar tropas extras à região, além de levar os Estados Unidos a anunciar verbas extras emergenciais ao país. Em discurso nesta manhã, o presidente russo, Vladimir Putin, não comentou a informação, mas disse que suas tropas estão progredindo em todas as direções e elogiou o trabalho recente das forças russas, que estão em plena ofensiva no norte ucraniano. Somente este ano, a Rússia deverá gastar quase 9% de seu PIB com defesa, o maior gasto do tipo desde o fim da União Soviética. E a Ucrânia foi liberada pelos Estados Unidos para contra-atacar a Rússia com armas americanas como forma de ofensiva do exército russo de Vladimir Putin. A possível entrada da Ucrânia na OTAN, a crise na Crimeia e na região de Donbass estão no centro da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os russos realizaram bombardeios em diversos pontos da Ucrânia, o que resultou em centenas de vítimas fatais entre civis e militares. Algumas cidades próximas de Kyiv foram atacadas como uma forma de cercar a capital. Após a Rússia, conseguiu conquistar a cidade de Burhovatka, província localizada a 60 quilômetros de Kharkiv. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev. Em meio ao agravamento da situação militar da Ucrânia, diante das forças invasoras de Vladimir Putin, os Estados Unidos disseram pela primeira vez que o emprego de suas armas contra o território russo por Kiev é uma decisão do governo de Volodymyr Zelensky. O secretário norte-americano, Antony Blinken, disse que não encoraja ataques fora da Ucrânia, mas que, em última instância, Kiev tem que tomar as suas decisões por conta própria sobre como vai conduzir esta guerra e usar o arsenal bélico na ofensiva contra seu inimigo.
Os Estados Unidos estão apressando o envio de munição e armamentos para seus aliados em Kiev, capital da Ucrânia. E também será liberado em breve um novo pacote de ajuda emergencial de mais 10 bilhões de reais para a indústria bélica de Kiev. A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura mais de 2 anos. O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico permanece em estado extremamente grave depois de ter sido baleado e ferido em uma tentativa de assassinato. As autoridades suspeitam que o ataque tenha motivação política. Robert Fico foi alvo de um ataque a tiros nesta quarta-feira durante uma reunião de governo em Handelova, a cerca de 160 quilômetros da capital eslovaca, Bratislava. Fico estava consciente quando foi levado a um hospital e teve que passar por uma cirurgia de risco, já que os tiros atingiram a região do abdômen. O gabinete do premier disse que Fico corre risco de morrer. O incidente aconteceu quando ele foi cumprimentar um pequeno grupo de pessoas na rua após sair da reunião de governo. Neste momento, foi alvejado por um ex-segurança de shopping de 71 anos. Ele foi detido pela polícia. Segundo o governo eslovaco, as agências de aplicação da lei divulgarão mais informações quando puderem e pediu ao público que não espalhe notícias não confirmadas. Através das redes sociais, diversas autoridades europeias condenaram o ataque. Após a tentativa de assassinato, foi instaurado um processo criminal para apurar o ocorrido. Ainda não se sabe quais foram as motivações do atirador, mas uma investigação inicial aponta para a possibilidade de vários motivos políticos para a tentativa de assassinato. Eleito em 2023, o primeiro-ministro Robert Fico, 59 anos, é nacionalista e já expressou posições anti-imigração de muçulmanos para a Eslováquia. Na política externa, ele é visto como pró-Rússia e contra a ajuda da União Europeia e da OTAN à Ucrânia. Em questões econômicas, ele é visto como trabalhista, tendo implementado reformas que dão direito a aviso prévio, regras mais rígidas para horas extras e maior poder aos sindicatos. Com esse ataque, Robert Fico se tornou o mais recente líder europeu a ser alvo de uma tentativa de assassinato. O Brasil bateu recorde de desastres naturais no ano passado e segue com registros preocupantes. Só em 2023 foram mais de 1.000 ocorrências. Dos 1.161 desastres naturais registrados no ano passado, 716 foram de origem hidrológica, como o transbordamento de rios, e 445 foram de origem geológica, que são os deslizamentos de terra. Os dados são do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas sobre Desastres Naturais. As ocorrências de 2023 confirmaram boa parte dos alertas enviados pelo órgão nacional vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E os casos seguiram o padrão de locais indicados pelo mapa do Centro de Monitoramento, que destacou a faixa leste do país como região de maior risco para desastres naturais no ano passado, com concentração nas capitais e regiões metropolitanas. Em 2023, o CEMADEM chegou a emitir 3.425 avisos aos municípios monitorados, entre eles alertas sobre os 2 maiores desastres registrados no ano, que foram os deslizamentos de terra em São Sebastião, no litoral de São Paulo, e no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, região que agora volta a ser atingida pelas chuvas que devastam quase todo o estado. No total, o CEMADEM monitora 1.038 municípios brasileiros, que concentram 55% da população nacional. Quando o assunto é destruição, os governantes do Rio Grande do Sul deveriam buscar inspirações para se reestruturar. E quem pode dar algumas lições sobre o assunto são os japoneses, que tiveram que partir do zero em várias áreas de seu país após a catástrofe de 2011. No dia 11 de março daquele ano, o mundo presenciou a maior catástrofe em território japonês desde as bombas atômicas lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Naquele dia, o país foi atingido por um terremoto de magnitude 9.1.
por um tsunami de mais de 10 metros e pelo desastre nuclear de Fukushima. A tripla catástrofe provocou cerca de 20 mil mortes e uma enorme destruição de casas, infraestrutura, agricultura e na indústria no país. Cidades e vilarejos inteiros foram apagados pela água e outras áreas tiveram que ser evacuadas devido ao risco nuclear, deixando centenas de milhares de desalojados. Ainda que o país asiático tenha uma realidade socioeconômica bem diferente da brasileira, o caso da recuperação japonesa tem sido estudado por pesquisadores do mundo todo que atuam nas diferentes áreas de enfrentamento a desastres. Foram utilizados 5 pontos principais. Primeiro, a organização comunitária. De acordo com pesquisadores, depois de uma tragédia, as pessoas já sabem como atuar. Segundo, mapear os danos. De acordo com muitos estudiosos, é fundamental que o governo realize o levantamento de todos os prejuízos nas construções e objetos urbanos, feito quando a água já baixou e o solo está estável. Terceiro, reconstruir melhor e em lugares mais seguros. No Japão, traçar a conhecida como linha do tsunami foi fundamental para delimitar até onde o desastre atingiu e identificar terras mais seguras. Quarto ponto, dar prioridade para erguer estruturas essenciais, como sistemas de mobilidade e infraestrutura de transporte, como estradas e linhas de trem. Já o quinto ponto é contar com o envolvimento da comunidade no processo de reconstrução, principalmente para otimizar os recursos públicos. Um colégio do Rio de Janeiro criou uma horta orgânica com um destino bem específico. Os produtos serão enviados para as creches da comunidade da Rocinha, que é a segunda maior do país. A iniciativa partiu de pais e alunos do colégio Aplicação Teresiano PUC-Rio. A ideia do projeto é promover uma alimentação mais saudável para estudantes e funcionários das creches comunitárias da Rocinha. Segundo os fundadores do projeto, a preocupação é o consumo cada vez maior de alimentos ultraprocessados, principalmente entre crianças, e com o aumento de casos de obesidade infantil. Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos. A instalação da horta tem verduras variadas como alface, couve, espinafre, rúcula, agrião e temperos. A produção será crescente e poderá chegar a 300 quilos de alimentos por mês. Esse tipo de plantação tem ganhado espaço ao redor do mundo. Escolas e universidades nos Estados Unidos e na Europa estão adotando o sistema e utilizando alimentos orgânicos nas dietas dos estudantes. Além de ocupar um espaço menor, a horta também tem uma produção 2,5 vezes mais rápida do que a convencional, graças aos nutrientes usados na água. Além disso, os alunos do Colégio Teresiano participarão do cuidado desde o berçário até a colheita destes alimentos. Já os alunos mais velhos aprenderão conceitos sobre germinação, fotossíntese e sistema de irrigação, bem como noções de custos, distribuição e vendas. Todos os colaboradores ainda terão direito a uma cesta de alimentos por mês, podendo escolher todas as verduras disponíveis. Os pais da comunidade da Rocinha também terão acesso, podendo comprar os itens a preço simbólico, para dar continuidade à alimentação saudável em casa. E veja a seguir, médico australiano utilizou o próprio método para curar câncer no cérebro dele mesmo e o resultado está sendo melhor que o esperado. E veja também, no Maio Furta Cor, a atenção é dada às mães que sofrem com depressão depois de dar à luz. Tantos treinamentos e campeonatos deram resultado. Hoje, o futebol feminino subiu mais um degrau no pódio do esporte. A FIFA anunciou nesta quarta-feira que o primeiro Mundial Feminino de Clubes vai ser realizado entre janeiro e fevereiro de 2026, com 16 equipes e em sede ainda não definida. A nova competição vai ser realizada a cada 4 anos, assim como o Mundial Masculino, ampliado para 32 equipes e cuja primeira edição está prevista para acontecer em julho de 2025 nos Estados Unidos.
A FIFA, que vem seguindo uma estratégia de investir mais no futebol de clubes, afirmou que a decisão de criar o torneio se deu para facilitar o desenvolvimento contínuo de clubes femininos em todo o mundo e para atender às solicitações das confederações. Além disso, a entidade propôs a organização de outra competição feminina de clubes a partir de 2027, nos anos sem Mundial. O sobrecarregado calendário internacional masculino provocou novas tensões nesta semana, quando o Sindicato Mundial de Jogadores FIFPro e a Associação Mundial de Ligas Profissionais pediram que a FIFA revise o calendário do Mundial de Clubes de 2025. Após incertezas e muito debate, na noite de hoje a CBF anunciou a paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A por 2 rodadas. Com isso, os jogos da 7ª e 8ª rodadas não acontecerão nos próximos finais de semana. Em seu ofício, a CBF explicou que atendeu o pedido de 15 times dos 20 que disputam o torneio. Se a situação do Rio Grande do Sul melhorar nos próximos dias, o Brasileirão voltará no dia 1º de junho na 9ª rodada. E após a pandemia da Covid-19, os cientistas divulgaram vários alertas sobre novos vírus. Agora, cientistas da Universidade Estadual de Campinas, no interior paulista, descobriram um sobre o qual pouco se fala, chamado de Maiaro. Ele está circulando entre humanos em Roraima. O vírus Maiaro causa aos humanos a febre de mesmo nome, uma doença infecciosa febril aguda, com características semelhantes à dengue. No Brasil, apareceu pela primeira vez em 1955, em vilarejos às margens do rio Guamá, perto de Belém, no Pará. Dessa forma, o estudo sobre a descoberta da circulação do vírus, feito a partir de uma parceria da Universidade Estadual de Campinas com outras instituições internacionais, foi publicado em uma revista específica de ciências. Nele, foi descrito que o seu vetor é o mosquito silvestre conhecido como um dos transmissores da febre amarela. De acordo com o Ministério da Saúde, seres humanos são hospedeiros acidentais do vírus, que tem como hospedeiros principais os primatas. Desta forma, a transmissão geralmente acontece quando as pessoas visitam locais onde o vírus está circulando. Os sintomas listados pela pasta são febre entre 39 e 40 graus, dor de cabeça, nas articulações e nos músculos, inchaço nas articulações, calafrios, dor na parte mais profunda dos olhos, mal-estar, erupção na pele, vômitos e diarreia. O vírus Maiaro foi encontrado em 3,4% das pessoas testadas. Algumas delas não haviam entrado em contato com áreas de mata, o que deu margem para a possibilidade de o vírus ter circulado em áreas urbanas de Roraima. O resultado demonstrou, por sua vez, sua presença em praticamente todo o estado, inclusive dentro das cidades, não apenas nas áreas rurais e florestais. Um cientista australiano que desenvolveu um tratamento para o câncer de pele descobriu que a terapia funciona também com tumores cerebrais. E como ele tinha um, não pensou 2 vezes em passar pelo procedimento. A boa notícia é que depois de uma ressonância, percebeu que o cérebro dele não tem mais nada. Richard Scolyer é um dos médicos mais respeitados do país. Neste ano, ele foi nomeado Australiano do Ano ao lado da colega e amiga Georgina Long, uma renomada oncologista, em reconhecimento por seu trabalho transformador sobre o melanoma. Eles são codiretores do Instituto Melanoma da Austrália. Na última década, a pesquisa da dupla sobre imunoterapia, que utiliza o sistema imunológico do corpo para atacar células cancerígenas, melhorou drasticamente o prognóstico para pacientes com melanoma avançado em todo o mundo. Hoje em dia, a cura atinge metade dos pacientes. Antes, o índice não passava dos 10%. É esta pesquisa que Long
junto a uma equipe de médicos, está usando para tratar Scollier, na esperança de encontrar uma cura para seu câncer também. No caso do melanoma, Long e sua equipe descobriram que a imunoterapia funciona melhor quando uma certa combinação de medicamentos é usada e quando é administrada antes de qualquer cirurgia para remover o tumor. Foi assim que, no ano passado, ele foi o primeiro paciente com câncer no cérebro a se submeter à imunoterapia pré-operatória combinada. Ele também é o primeiro a receber uma vacina personalizada de acordo com as características da doença, o que aumenta o poder de detecção do câncer pelos medicamentos. Após um período difícil durante o tratamento, incluindo ataques epilépticos, problemas no fígado e nos pulmões, Scollier conta que está se sentindo mais saudável. Os resultados até agora são animadores pelo fato de a dupla poder estar à beira de uma descoberta que pode um dia ajudar cerca de 300 mil pessoas diagnosticadas com câncer no cérebro todos os anos no mundo. A depressão pós-parto acomete mais de 25% das mães no Brasil, segundo dados da Fiocruz. E as transformações nascidas na maternidade interferem não só na saúde mental da mulher, mas de toda a família. Porém, é possível lidar com as mudanças de forma mais leve. As informações sobre o tema são destaque deste mês, na campanha Maio Furta a Cor. Não é de hoje que a romantização da maternidade vem sendo questionada. Apesar de ainda ser um dos maiores sonhos de muitas mulheres, ser mãe não é nada fácil. E controlar as emoções diante de tantas mudanças é um verdadeiro desafio, até mesmo para quem estudou psicologia, como a Nívia. Eu me cobrava a perfeição de ser a mãe perfeita, aquela mãe que faz tudo pelos filhos, que sabe a resposta para tudo. Né? E quando eu me via na posição de não saber, eu me sentia muito incompetente, muito que a maternidade não era para mim. O emocional abalado prejudicava a mãe e seus 3 filhos. Eu ficava irritada, eu ficava sem paciência, eu ficava brava com coisas que não precisavam ficar e depois eu me arrependia. A psicóloga conta que não conseguia dividir o problema com ninguém. Era como se fosse obrigada a engolir o choro e aprender na marra a ser mãe. Até que conheceu o movimento Maio Furta a Cor, a campanha que trata da saúde mental materna. Eu me senti acolhida, né? Tudo começou a fazer sentido para mim. Com o movimento eu entendi que a gente precisa se acolher. A gente precisa não exigir a perfeição. Né? A gente pode ser humana só. A campanha idealizada no Brasil em 2020 hoje já está em 14 países. Acontece em maio, justamente por ser o mês das mães. E chama-se Furta a Cor, porque, assim como a coloração, formada por várias tonalidades, é a maternidade, com suas diversas nuances. E para reforçar o conceito de sororidade, colaboração e empatia, especialmente entre as mulheres, o tema deste ano é este: uma mãe leva a outra. E a campanha ganhou até música. Leva outra, leva uma, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe. O Maio Furta a Cor visa transformar a ideia que se tem no mundo sobre o papel da mãe, como explica a psicóloga perinatal Natália Aguilar, uma das representantes do movimento. Essa questão social que existe, né, impregnada na nossa sociedade, de que a mãe é quem cuida, a responsabilidade é da mãe, a culpa é da mãe, enfim, tudo é a mãe. E essa é só uma das razões que tornam uma mãe mais vulnerável a ter a saúde mental abalada. Porque existe uma questão de queda de hormônio, existe uma questão de amamentação, ausência de sono. Se eu tenho um cansaço físico muito intenso, isso vai reverberando de outras formas no nosso estado mental. Daí a necessidade de buscar ajuda, como enfatiza a campanha. Depois de brincar, cuidar da cria a tarde inteira. Antes disso, tá virar loucar ou morrer de canseira. Pede ajuda, mãe.
Eu só precisava de alguém que me dissesse, tudo bem você tá se sentindo assim, tudo bem você às vezes ficar cansada, vai descansar, não tem problema. Isso não é ser uma mãe ruim, desleixada, que não tá nem aí pros filhos. Isso é cuidar de você, é cuidar dos seus filhos também. Apoia uma mãe, apoia outra, apoia. Pesquisas citam complicações no desenvolvimento social, afetivo e até cognitivo da criança, como efeitos dos problemas de saúde mental da mãe, com sequelas prolongadas ao longo de toda a vida do filho. Por isso, Maio Furtacor destaca a importância do acompanhamento psicológico perinatal, desde o planejamento do bebê, gestação, nascimento e durante toda a fase de transformação da família, pela chegada de um novo membro. Eu vim com a camiseta, com a frase do Michel Odan, que fala que para mudar o mundo, primeiro a gente precisa mudar a forma de nascer, né? Para que a gente, né, tenha crianças saudáveis, a gente precisa cuidar dos pais dessa criança, para que esses filhos tenham a possibilidade também de, né, serem mais seguros, serem mais saudáveis, né, fisicamente, psiquicamente, enfim. Leva uma mãe, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.